Fala galera, hoje nós vamos falar de VO2 máximo, mas do treino em si, como fazer para melhorar o seu VO2 máximo. Quer entender um pouquinho mais? Fica comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar consciência. Vamos lá. Aí acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é por que melhorar nosso VO2 máximo. Quem que é a pessoa que precisa melhorar? Teoricamente todo mundo precisa melhorar, tá? Se você é uma pessoa sedentária, com certeza você tem que melhorar. Tem um vídeo sobre longevidade aqui no canal e VO2 máximo. Se você consegue sair lá de quem está com o pior VO2 para um nível médio, você já tem uma redução de 50% da sua mortalidade. Vou deixar esse vídeo aqui. E se você é um atleta bem treinado, às vezes você vai perceber que é difícil continuar a ter ganho. É aquela hora que você está estagnado. Talvez seja a hora de você treinar seu VO2 máximo, tá? Por quê? O VO2 máximo, basicamente, é o teto da nossa capacidade aeróbica. Não tem jeito de você fazer nada além do seu VO2 máximo, porque ele é o máximo de consumo de oxigênio que a gente consegue ter. E conforme a gente faz exame de VO2 e a gente testa os atletas, a gente percebe que ao longo dos treinos você vai melhorando os seus limiares, então eles vão chegando mais próximo do VO2, tá? Só para exemplificar aqui, vamos supor que um atleta tenha um VO2 de 50 ml por quilo por minuto, é o consumo máximo de oxigênio dele, e o segundo limiar dele está ali próximo. Quer dizer, quando ele está fazendo uma intensidade de segundo limiar, por exemplo, seu FTP, está fazendo um tiro de FTP, o seu consumo de oxigênio vai ser 45, tá? Isso é bem alto, então seria bem próximo dos 50, certo? Isso estaria a 90%, então o segundo limiar está a 90% do consumo de oxigênio máximo. E aí a gente sabe que não dá para você ir além disso. Então meio que você chegou o seu FTP no máximo que dava. E agora a gente tem que criar margem para esse FTP subir mais. Então a gente tem que trabalhar o VO2, tá? Isso é uma das coisas que a gente consegue ver com o teste de VO2 máximo, essa porcentagem e como a gente vai trabalhar isso. Mas, entenderam? Porque tem o teto e aí você está batendo no teto, então a gente vai ter que aumentar o teto para ter margem. Mas o que acontece é o seguinte, treinar em VO2 é extremamente difícil. Por quê? Se você já fez um teste de VO2, você sabe que a hora que você chegou no final do teste é a hora que a gente está no seu VO2 máximo, é a hora que a gente consegue medir isso. É tão difícil que muitas vezes a gente nem pega o VO2 máximo mesmo. Por quê? Para ter o VO2 máximo, a gente teria que chegar no máximo e aí a gente aumentar um pouquinho mais a intensidade, então ir um estágio a mais de carga e o seu VO2 não subir mais. Então a gente consegue enxergar um platô na curva de VO2, ela não sobe mais apesar da carga subir. Esse seria o verdadeiro VO2 máximo. Muitas vezes o que a gente tem é o VO2 pico, então o VO2 está subindo, a pessoa fadigou, a gente vê que é um teste máximo realmente e a gente acaba usando isso como sinônimo. Mas é uma intensidade tão difícil que não dá para fazer esse platô, tá? E quando a gente está focado em melhorar o VO2, o que a gente tenta com os nossos intervalos é ficar em intensidades que você fique o máximo de tempo possível em VO2. E aí por isso que a gente quebra isso em intervalos, porque é impossível fazer, por exemplo, 15 minutos seguidos de VO2, não tem como, tá? Então a gente sabe, tem vários tipos de treino, e aí tem aqueles treinos mais anaeróbios, que é 30 por 15, e aí você faz vários tiros assim, seguidos, ou até um que começa com um intervalo maior de 2 minutos e aí vai decrescente, vai diminuindo tanto os intervalos como a recuperação, mas são contínuos. E tem o mais clássico, que é o que eu vou focar mais aqui nesse vídeo, que é fazer aqueles tiros de 3 a 8 minutos, eles falam, mas eu prefiro de 3 a 5 ali, acho que é um treino mais legal, tá? E aí a gente tem que visar melhorar o máximo possível a qualidade desse intervalo para você ficar o máximo de tempo possível em VO2, e é assim que você vai ter ganho, tá? Quando a gente está falando aí no tiro intervalado, nos treinos intervalados, a gente está pensando em tempo em zona de VO2 de 15 a 20 minutos por sessão de treino, tá? Então é pouco, mas já é suficiente para a gente ter uma melhora. O que acontece? A gente sabe que quando a gente está numa intensidade mais baixa, submáxima, ali abaixo do limiar, a gente vai ter uma carga, por exemplo, vamos supor uma pessoa de 250 watts e vai treinar, fazer um treino a 200 watts. Esse consumo de oxigênio vai subir e vai encontrar meio que um platô, então ele fica estabilizado e a gente consegue manter isso por um tempo interessante. Esse é o steady state, aí são os treinos de Z3,
Então você consegue ficar ali por um tempo legal, tá? O problema é que quando a gente passa do segundo limiar, isso não acontece mais, a gente não consegue achar essa estabilidade. Então a gente tem o que a gente chama de componente lento do consumo de oxigênio. Então você nunca está estável, seu VO2 está sempre subindo até ele encontrar VO2 máximo. Então você vai, a partir do segundo limiar, todas as intensidades vão te levar a algum momento a VO2. Por isso que é tão difícil de montar o treino, tá? Se a gente pegar simplesmente uma potência lá, muitas tabelas e protocolos fazem isso, pegar, por exemplo, 120% do seu FTP, colocar lá e você vai sustentar isso por 4 minutos. Isso pode ser muito difícil para algumas pessoas, mas pode ser fácil para outras pessoas, tá? Por quê? Porque a gente não sabe essa potência. Se você tem um FTP que seja mais alto e você tem uma capacidade anaeróbica muito alta, talvez 120% seja um tiro fácil. A gente vê isso em pessoas que são sprinters, têm potências pico muito alto, eles conseguem fazer isso bem. E aí provavelmente ele até chega em VO2, mas lá no final desses 3 ou 4 minutos. E aí o tempo que ele fica em VO2 é pequeno. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com esses atletas que são mais fortes. A dica aqui é o seguinte: se você está terminando seus treinos, está conseguindo manter todas as potências meio que iguais e está terminando meio que inteirão seu treino, acha que dava até para fazer mais uns estímulos, provavelmente você não está fazendo seu VO2 direitinho, tá? Você está tendo pouco tempo em VO2, você vai ter menos adaptação. Por quê? Porque a gente quer, quando a gente está pensando em VO2, a gente está pensando na equação de Fick, né? Que é a fórmula do VO2. Se você não tem a menor ideia do que isso significa, tem um vídeo aqui para explicar para você direitinho, bem detalhado. Mas, resumidamente, a gente sabe que o VO2 é o produto do nosso débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa de oxigênio. O que isso significa? Basicamente, é quanto de sangue a gente consegue bombear com o nosso coração para entregar oxigênio para o seu músculo, e aí a diferença arteriovenosa é quanto que esse músculo vai conseguir utilizar desse oxigênio, tá? Extrair e utilizar. Por isso que a gente fala que qualquer pessoa que começa a treinar tem melhora de VO2, independente do treino, até treinando errado você melhora. Por quê? Porque tem várias frentes aí para você trabalhar. Você vai aumentar, uma das primeiras coisas que aumenta, seu volume de líquido no sangue, tá? O volume plasmático, parte líquida do nosso sangue, isso aumenta rápido. Depois você vai ter aumento de vascularização, vai conseguir levar mais capilares para o seu músculo, vai conseguir aumentar o número de mitocôndrias, então você consegue utilizar mais oxigênio que está sendo entregue, aumenta depois nossas hemácias, que são células vermelhas que vão levar mais oxigênio. Então você vai meio que, quando a gente começa a treinar, você trabalha em todas essas frentes. E quando você está mal, aumentar é fácil. Depois de um determinado ponto, a gente começa a ter já essas adaptações e aí começa a ficar complicado. Para a gente ter um ganho a mais é bem difícil. Então, quando a gente pensa nesse treino, a gente está pensando basicamente em melhorar nosso débito cardíaco, tá? Débito cardíaco é a nossa frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. O que é isso? Quanto a gente consegue bombear de sangue em cada batida do coração, tá? A frequência cardíaca não dá para a gente treinar. Não existe treino que vai fazer sua frequência máxima sair de 180 para 200. Não acontece. Isso é individual, cada um tem sua frequência cardíaca máxima, tá? Então a gente vai focar no volume sistólico. Volume sistólico vai depender do tamanho da câmara do seu coração. Então a gente sabe que atletas muito bem treinados têm corações maiores do que o normal, tá? A gente chama isso de hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo. Então o ventrículo aumenta realmente, mas ele não aumenta muito a largura da parede, tá? Você não fica com o coração com músculo grosso. Você fica, na verdade, com uma câmara grande e aí você consegue bombear mais sangue. E como que a gente vai conseguir fazer isso? O coração não é um músculo que dá pra gente treinar, igual o bíceps aqui, que está ligado por tendões, e o músculo a gente pode botar uma tensão nesse músculo para ele ter esse estímulo. O único jeito de fazer isso é distender mais o coração. Isso é uma lei que chama lei de Frank-Starling, que quanto mais o seu coração distende, mais ele faz força contrátil, tá? Então ele ganha força aumentando a distensão. E para distender nosso músculo, a gente precisa encher mais ele de sangue, tá? E aí vem a grande dica que eu vou dar daqui a pouquinho, que você fica atento aí, que eu vou ter 2 dicas interessantes aqui para a gente montar um bom treino de VO2 nesses intervalos longos. Então, a gente quer passar a maior parte do tempo
tentando encher o máximo possível esse coração para ele ficar um pouquinho maior e a gente ter um ganho no VO2 lá na equação de Fick, tá? Pensando nisso, tem um artigo bem legal que eu vou deixar aqui para vocês, que pegou alguns atletas, se não me engano foram 8, e fizeram um teste de VO2, viram lá, calcularam as potências certinhas, e aí eles compararam 2 testes diferentes. Um teste era um esforço máximo, que tinha que ser sustentado por 3 minutos. Então era all out mesmo, o cara fazia a maior força possível e segurava isso por 3 minutos. Com isso eles calcularam potência crítica, que é uma fórmula, é um pouquinho parecida com o FTP, só para deixar claro aqui, para não complicar, que já é complicado esse vídeo. Calcularam a potência crítica e a partir da potência crítica eles calcularam mais ou menos quanto seria a potência que ia levar a fadiga em 3 minutos nesses mesmos atletas. E aí colocaram eles para fazer um estímulo naquela potência por 3 minutos. Realmente eles fadigaram ali com quase 180 segundos. Os 2 experimentos eles estavam usando o consumo de oxigênio e aí eles compararam como que era essa dinâmica do oxigênio do consumo. O que aconteceu os atletas que seguraram, na hora que eles seguraram essa potência constante, o componente lento de VO2 você vai chamando mais fibras e aí você vai aumentando o seu consumo de oxigênio. Então o consumo foi aumentando até atingir VO2 lá no finzinho dos 3 minutos, Então na parte final eles ficaram em VO2. Já no experimento que eles aumentaram muito alta a carga, eles foram lá em 800 watts e aí essa carga foi caindo. Então eles não conseguiam sustentar essa intensidade, foi caindo, mas eles tinham que tentar fazer um estímulo máximo. Então eles eram estimulados, vai, e não sabiam o tempo, eles seguraram isso por 3 minutos. O VO2 subiu, o consumo máximo foi atingido na metade do tempo praticamente. E aí foi sustentado mesmo com essa carga caindo. Então isso é bastante interessante, quer dizer que eles ficaram um tempo muito maior em VO2. Então talvez seja uma estratégia mais interessante, fazer estímulos máximos, não se preocupar com a potência, fazer o máximo e sustentar isso, A frequência cardíaca fica lá em cima, a gente vê que ela fica bem alta, mas é uma coisa que meio que você não precisa se preocupar. Você tem que ir lá e fazer seu esforço máximo por 3 minutos. Essa é uma das dicas. E a outra dica, que é bastante interessante, uma outra maneira de você aumentar o volume sistólico é aumentar o tanto de sangue que você vai retornar para o seu coração. Isso a gente chama de pré-carga. Por quê? Porque quando a gente o coração bate, ele vai mandar o sangue pelas artérias. Para voltar esse sangue pelo sistema venoso, lá nas nossas pernas, a gente não tem o coração. Quem vai fazer esse trabalho é contração muscular. Então, quando o músculo comprime, quando ele contrai e comprime a nossa veia e o sangue vai retornando, Então, uma outra estratégia bastante interessante, tem um artigo que eu vou deixar aqui para vocês também que corrobora isso. Ele fez uma comparação entre cadências diferentes na mesma potência. Então, botaram as pessoas para pedalar 200 watts em 70 pedaladas por minuto, 90 e 110. E eles viram que você tem um aumento do débito cardíaco, principalmente por causa desse aumento de pré-carga e uma diminuição na resistência periférica, quer dizer que estava mais fácil do sangue ser bombeado, nos atletas que estavam pedalando com 110 de cadência, Então, uma outra dica é você aumentar a cadência, você vai ter mais contrações musculares, você vai bombear mais sangue de volta para o seu coração e aí você acaba aumentando esse enchimento cardíaco que vai levar a lei de Frank-Starden lá e ter esse ganho. Então, seria uma estratégia bem interessante. Eu acho que é o que eu vi pela ciência aqui, o que faz mais sentido, Acho que é bem legal. Dá pra gente fazer isso. Então, estímulos máximos, segura por 3 minutos. Para quem está começando esse tipo de estímulo, é legal fazer 3 minutos. Depois você consegue passar para 4 e até 5. E aí tentar ficar o máximo de tempo possível no VO2 para ter esse ganho. Geralmente, e aí aqui é a parte prática, com cadência alta, então o máximo que você conseguir fazer de cadência. Geralmente você vai fazer isso por 2 a 3 semanas, Não dá para fazer muito mais que isso, porque é um estímulo que demanda muito, é uma fadiga que vai ser gerada muito grande. Então, depois de 2 semanas, fazendo 2 vezes por semana, isso aí você vai ver que você já vai estar bem cansado. E aí você decide se você vai fazer a 3ª semana ou não, Mas vão ser 4 a 5 treinos, basicamente, disso aí. E aí,
tomem cuidado, porque você vai terminar isso aí e vai achar que você vai conseguir melhorar seu FTP e tudo. Talvez não seja assim, porque tem uma demanda para recovery aí, tá? Porque você tem uma fadiga acumulada bastante grande. Você vai ver, como diz o Steven Seiler, quando você faz treino de alta intensidade, você termina parecendo que você está ficando doente. Então, é esse o lance. Se você está fazendo treino de VO2 e está terminando inteirão, está conseguindo manter todos os tiros com as mesmas potências, daria até para fazer mais uns, provavelmente você não está fazendo o VO2 certinho, tá? Então, se está ficando menos tempo em VO2, você vai ter menos essa adaptação. Essa é a dica, espero que tenha ajudado. Se vocês curtiram, dá um joinha aí pra gente, se inscreve no canal e manda esse vídeo pro treinador que você acha que está fazendo desse jeito ou não, pro seu amigo que fala que treino de VO2 é fácil, talvez ele esteja fazendo errado, tá? Outra coisa, façam comentários aqui, mande aí as dúvidas por aqui, a gente combina, conversa, se precisar do artigo, quer entender melhor os artigos, eu posso ajudar. Inclusive eu achei que todo mundo ia perceber que eu não tinha acendido essa luzinha aqui no último vídeo, mas ficou por isso mesmo, ninguém nem se ligou. É isso aí, galera, treinem sempre com ciência, valeu pela audiência.